Olá, bom dia. Às 6 horas e 35 minutos, estamos gravando mais esse vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Nós estamos mostrando a vocês como é que Javé empurrou o povo eleito para os braços do anticristo, do Esdras, de uma maneira firme, determinada, como castigo. E esse castigo recai totalmente no reinado de Salomão. Então, rapidamente, nós vamos perceber, olhando a nossa Bíblia grande, que Moisés tinha fundado o javismo, uma iniciação, com o Código da Aliança. Então, aqui nós temos o Código da Aliança, tá vendo? Êxodos 21. Com o Código da Aliança, aqui nós temos preceitos que constituem uma iniciação, são vários. Quando essas leis judiciais que lhe proporás forem postas em práticas, não comprarás um escravo hebreu e servir-te-á deles toda a vida, mas apenas 6 anos, e ao 7º o deixarás livre gratuitamente. Olha que coisa fantástica. O javismo supunha, não temos detalhes sobre a iniciação, mas que um escravo só podia ser escravo, era, portanto, um servo, durante 6 anos, e no 7º seria liberto. E que quando alguém tiver confiado a outro dinheiro ou objeto de custódia e forem roubados da casa dessa pessoa, se for descoberto, o ladrão terá que restituir em dobro. Isso é o javismo. Se alguém tiver seduzido uma virgem não desposada e dormir com ela, dará de volta a ela, casando com ela, um dote. Se, porém, seu pai recusar esse casamento, ele pagará a importância correspondente ao dote da virgem. De qualquer maneira, a mulher não será prejudicada porque o homem se apaixonou por ela. E assim vai. Lesões corporais, homicídios, considerações com pessoas de classes especiais. Não deixarás viver um mago ou um feiticeiro. Se alguém tiver relações com o animal, seja morto ele e o animal. E vai por aí. Disposições para a organização de um culto. Então, estamos aqui apenas mostrando o javismo. Então, Moisés funda uma iniciação chamada javismo. O Deus é Javé, que na verdade é um Deus criado, e é uma beleza, é uma coisa maravilhosa que vai tornar um povo puro, justo, como Melquisedeque é, mas por obrigação, enquanto que no caso de Melquisedeque não será assim. Davi vai seguir o javismo. Davi vai ser iniciado no javismo. Ou seja, esse sistema de iniciação que aparece aqui no livro, na Bíblia, como sendo o Pacto do Sinai, é, na verdade, uma grande iniciação chamada javismo, criada por Moisés, que é trazido do Egito. É preciso ser um idiota para não perceber que o Templo de Salomão não é nada mais, nada menos do que uma cópia do Templo de Heliópolis. Aqui nós temos o templo construído, aqui nós temos a planta baixa. Vamos falar rapidamente, porque nós já falamos outras vezes. Aqui nós temos o equivalente no hebraico. Aqui nós temos o templo construído. Aqui nós temos a planta baixa. E aqui menos claro, por isso que eu mostrei o outro, mas é tal e qual. Ou seja, o que Moisés fez, ou que nome ele tenha sido, foi trazer do Egito uma iniciação que ele aperfeiçoou e que chamou de javismo. Então, no Egito havia iniciações. A iniciação egípcia, que nós temos detalhes hoje.
no livro de Papos, ABC do Ocultismo, e no livro Tratado do Ocultismo. Então, Moisés aperfeiçoa, traz aquela iniciação, torna-a própria de um povo novo que ele criou, mas copiado e adaptado do Egito. A essa iniciação que Moisés criou se chama Javismo. A iniciação egípcia é a iniciação egípcia, com Osíris, Ísis e Horus como sendo personagens principais. Então aí nós já temos duas iniciações. E Davi vai ser iniciado no Javismo, não vai querer saber da iniciação egípcia, e aí vai querer construir um templo a Javé para consolidar o Javismo e a iniciação ser feita ali dentro. Já disse e repito, é necessário ser um idiota para não perceber que o Templo de Salomão seja visto assim, com toda essa beleza, ou seja visto apenas de uma maneira menos nítida, mas tanto a planta baixa quanto em 3 dimensões, é a cópia do templo de Heliópolis. Então, Moisés traz algo do Egito para Canaã, e ali ele faz uma adaptação, e ele deixa de seguir a iniciação egípcia, que ele era um egípcio, príncipe ou sacerdote de Heliópolis, não importa, e cria uma iniciação. Davi é absolutamente fiel a essa iniciação mosaica chamada o Javismo, que nós temos, é só ler com calma no Código do Pacto do Sinai, que está aqui, Êxodo 21, acabamos de mostrar a vocês, vamos mostrar novamente, o Código da Aliança. Leiam e vocês terão o que é o Javismo. Um aluno meu me perguntou, professor, o que é o Javismo? Está aqui, ó. Está aqui, detalhes. Capítulo 21, livro do Êxodo. Pode ler. É uma coisa maravilhosa. Tornaria um povo um super povo. Por isso, o povo eleito. Eleito porque recebeu de Moisés essa iniciação que o tornaria uma civilização fantástica. Davi é fiel a essa iniciação. Davi é fiel. Então ele segue e aí quer construir aquele templo lindo, mas é proibido. O profeta Natan diz a ele que ele não recebe a autorização. Ele junta espólios, ou seja, ouro, prata, pedras preciosas das cidades que ele conquistou para construir o templo, mas acontece que ele não constrói o templo. Natan diz a ele que não será ele, mas um filho dele quem construirá o templo. Aquele templo que acabamos de mostrar para vocês. Porque, bom, o Natan diz que é porque ele matou muito, mas matou para fazer um reino que tinha sido ordenado por Deus. Então veja como a Bíblia é um novelo. Se ele matou para construir um reino, né, e fazer assim, aqui está o reino de Davi, cumprir assim a ordem de Deus, e aí fica meio complicado você entender que Deus manda Davi matar para constituir o seu reino, que vai de Heliópolis, no Egito, do Nilo, até o Eufrates. Para cumprir essa ordem ele tem que matar. E aí a razão que Natan dá para que ele não construa o templo é porque ele matou muito. Fica uma coisa meio complicada conciliar duas ordens. Construa um reino, porque eu te darei esse reino a você e seus descendentes. Uma ordem de Deus. A segunda ordem é: não construirás o meu templo, porque tuas mãos estão sujas de sangue, porque você matou muita gente para poder construir o reino. E aí parece então que Javé é maluco, né? E uma hora pensa de uma maneira, outra hora pensa de outra, há uma contradição flagrante aí. Evidentemente não é nada disso. Evidentemente é o seguinte, é que a tradição, a iniciação javista não será a iniciação definitiva. Davi segue a iniciação javista e aqui está claro o momento em que ele cambaleia. Ele para fazer com que a capital dele não
não traga problemas políticos para ele, então ele vai constituir como capital do reino dele Jerusalém. Porque se ele escolhesse uma cidade do reino de Judá, ao qual ele pertencia, as outras tribos ficariam com ciúme e poderiam se rebelar. Se ele fosse para uma cidade das outras tribos e construísse o palácio dele, o templo, numa cidade de outras tribos, então o reino de Judá diria: você é nosso, você pertence à nossa tribo, como é que você nos abandona e constrói seu palácio e o templo em outra região que não é a nossa? E assim, para sair desse sinuca de bico, Davi então encontra a terceira via. Ele, depois que é consagrado rei de Judá e de todo Israel, portanto ele aceita o capítulo 5, livro 2 de Samuel, ele consegue agradar a gregos e troianos, o reino de Benjamim e Judá, que pertencem a ele, ele é de Judá e Benjamim é fiel a Judá, os dois constituem um reino, ele luta e substitui Saul e fica com esses dois reinos. Depois os outros 10 chefes de tribos pedem a ele, vêm em comitiva e pedem a ele: seja nosso rei. E aqui no capítulo 4, Davi se torna. Todas as tribos de Israel foram encontrar-se com Davi em Hebrom, antiga capital, e lhe propuseram, de Judá: veja, somos o mesmo sangue e o mesmo povo. Já antes, quando Saul era nosso rei, o verdadeiro comandante do povo era você. E Javé disse a você: você será pastor do meu povo Israel. Portanto, todos os anciãos de Israel foram prestar obediência ao rei em Hebrom. Davi fez um pacto com eles em Hebrom, ou seja, serei vosso rei e serei o pai do povo. Diante de Javé, a arca que Moisés tinha mandado construir, e ungiram Davi como rei de todo Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7, cidade de Judá. Depois, somente sobre Judá. Depois, em Jerusalém, reinou 33 anos. No total, 40. Depois, em Jerusalém, por que não em Hebrom? Acabei de dizer. Porque Hebrom era de Judá, uma cidade de Judá. E então, quando ele reúne as 12 tribos, aí vai haver um problema político, diplomático. Se ele continua a reinar em Hebrom, ele está em uma cidade de Judá. Aí os chefes das 10 tribos vão dizer: peraí, porque você você é rei de todo Israel, então por que você vai agora construir o seu palácio e o templo de nosso Deus, da iniciação já vista, né, numa cidade de Judá? E se ele construísse, obedecesse aos anciãos e construísse em qualquer cidade de todas as tribos, Ilazer, Levi, Issacar, Zabulon, aí os judeus iam dizer, os da tribo de Judá, iam dizer: você nos abandonou, nós é que te erigimos rei, nós ajudamos você a derrotar Saul, e você agora nos trai construindo seu palácio em outro lugar. E aí o que é que Davi faz? Davi escolhe o centro do seu poder, a cidade de Jerusalém. Jerusalém se torna centro político do reino de Davi. Mas aí nós temos aqui uma grande mentira, né, que é aquela história que Davi marchou contra Jerusalém e tomou à força. Joabe foi o seu comandante e conquistou a fortaleza de Sião, que era governada por Melquisedeque. Mentira, Melquisedeque era um personagem, vamos dizer assim, admirado, era um ideal, uma pessoa idealizada por Davi. Davi sabia que Melquisedeque era maior do que ele, e Melquisedeque é o quê? É o chefe de outra iniciação. Então vamos ir lá, vamos recapitular para que vocês entendam bem a história. Olha só, Moisés, Osasif, ou seja, quem for, vem do Egito e traz do Egito, do templo de Heliópolis, que nós mostramos aqui, uma iniciação. Essa iniciação é a iniciação que tem como deuses Osíris, Ísis e Horus. E o templo está aqui, em planta baixa e em 3 dimensões. Então já temos uma iniciação. Quando Moisés, ou Osasif, ou seja quem for, sai daqui, ele cria outra iniciação, e essa outra iniciação é chamada já vista,
e ele está no Êxodo 21, chamado o Código da Aliança. Na verdade, não é o Código da Aliança, é outra iniciação que não é a egípcia, que Moisés funda. Aí já temos então a segunda iniciação. Moisés abandona a iniciação egípcia, cria uma outra iniciação chamada javista, e aí meu querido aluno que perguntou, professor, poderia falar sobre a iniciação do javismo? Sim, estou falando. Mas aí a iniciação javista está ali, é só você ler Êxodo 21, e você vai ver, para ser um iniciado da iniciação javista, o que era necessário fazer. Extremamente exigente, tinha que ser um super-homem, mas é isso que Moisés propõe ao povo. Se quiserem pertencer à iniciação javista, têm de cumprir isso aqui. E aí Davi segue, mas segue como um cego, né? Nós já sabemos que Davi fez uma porção de besteiras. Entre essas besteiras, aqui uma mentira que Salomão mandou escrever, dizendo que ele conquistou Jerusalém à força, e aqui no rodapé da página dizemos aqui: o texto não fala de uma conquista, e sim de um pacto com a dinastia de Melquisedeque. Ora, bolas, é claro que fala. Se você ler o segundo livro de Samuel, capítulo 5, Davi está aqui numa guerra conquistando Jerusalém. E aqui o rodapé, no rodapé, o editor diz que não foi assim, porque foi um pacto. Qual das duas versões é certa? A do pacto. Davi não conquistou Jerusalém, foi convidado por Sadoc, por Melquisedeque, a ocupar o Monte Sião, e ele ocupa. Então, a favor disso, nós temos também a história. Aqui na Enciclopédia Delta Larousse, nós vamos encontrar, historicamente, a prova de que a conquista de Jerusalém por Davi, militarmente, não passa de um mito. Está no capítulo chamado Mitologia dos Semitas, da Enciclopédia Delta Larousse. Mas é permitido, é lícito fazer isso, enfeitar a vida de um herói com mitos. Davi faz outras coisas, outras besteiras. Vamos colocar algumas. Primeiro do que tudo, ele adapta a tenda de reunião no deserto e faz o desenho de um templo. A intenção dele é construir esse templo, mas é proibido. Então ele quer fazer a iniciação javista completa, e aí, de alguma forma, faz. Mas falha muitas vezes. A primeira delas não é conquistar Jerusalém, porque ele fez um pacto. E aí, mas ao fazer esse pacto, ele se enrola. Porque Melquisedeque, rei de Salém, tinha uma iniciação. Essa iniciação, segundo a ordem de Melquisedeque, Davi vai fazer o Salmo 110, dizendo: oráculo de Javé a Adonias, que é filho de Melquisedeque. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Surge uma terceira iniciação. Olha bem, a gente vai enrolar a coisa, hein? Então, Moisés é iniciado no Egito, na iniciação egípcia, com Osíris, Ísis e Horus. Ele adapta essa iniciação, criando o javismo, uma segunda iniciação, Deuteronômio 21. E aí agora Davi vai encontrar-se com Melquisedeque, que é um homem justo, perfeito, e que tem uma ordem iniciática chamada Ordem de Melquisedeque, e para honrar esse homem, Davi vai a uma festa de entronização de um filho dele, já contamos, e aí ele próprio passa a pertencer à ordem de Melquisedeque. Então Davi passa a ter duas iniciações. Ele cumpre a iniciação javista mal e porcamente, porque ele adultera com Betsabá, porque ele pega vários sacerdotes. Depois que Arão morreu, então o que é que acontece? Depois da morte de Samuel, então Davi pega os sacerdotes de todas as tribos judias e não judias, e vai fazer com que eles sejam sacerdotes da ordem levita, ou seja, ele agrega, faz uma aconchambração, dá um jeitinho brasileiro. Ele sabe que o templo vai precisar de muitos sacerdotes, e aí pela lei de Javé, pela iniciação javista, só quem poderia ser sacerdote era quem fosse levita. Davi descumpre isso, e aí vai pegar aqui
primeiro pertencer à ordem de Melquisedeque, ele vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e os filhos dele também, e Sadoque vai ser o sumo sacerdote dos judeus em Jerusalém. Ou seja, um descendente da ordem de Melquisedeque, e não javista, de outra iniciação, vai ser o sumo sacerdote sobre as tribos sobre as quais Davi reina. Olha o novelo. Então, Davi é membro da ordem javista, da iniciação javista, mas ele é iniciado na ordem de Melquisedeque. E aí agora já temos aqui 3 iniciações, mas a do Egito já ficou para trás. Mas não vai ser só isso, ainda vai enrolar mais. E Davi pega agora e, e faz aquilo que não podia fazer, porque havia um decreto de Moisés que o santuário construído para Javé deveria ser apenas constituído pelos sacerdotes levitas. Mas aqui Sadoque, Jebuseu, já passa a ser sumo sacerdote. Ou seja, um sacerdote da ordem de Melquisedeque passa a ser sumo sacerdote da ordem javista. Olha a confusão. E aí, como o templo de Jerusalém, que vai ser construído por um filho de Davi, que será Salomão, né, vai precisar de muitos sacerdotes, Davi vai pegar o sacerdote de todas as tribos pagãs, contanto que seja legitimamente sacerdote, não importa de que tribo, ele vai universalizar, ele vai antecipar o que Jesus Cristo fez. Então ele vai incorporar ao sacerdócio levita todos os sacerdotes legítimos das tribos pagãs. Olha, rompeu com uma das normas do sacerdote, do javismo. Então, aqui está dito, então, após o reino de Salomão, Jeroboão, rei de Israel, fundou santuários em Betel, em Dan e em muitos lugares altos, escolhendo para cada um deles como sacerdotes homens tirados do povo que não pertenciam ao filho de Levi. Está aqui, padre Frederico Dattler, a carta aos Hebreus, comentário, Santuário Regio de Betel, mostrando que Davi, depois da divisão do reino de Salomão, Jeroboão, mas isso já foi Davi quem fez, Jeroboão apenas confirmou, viu? Aqui o padre Frederico Dattler, então já temos Sadoque, que é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Abiatar, que é sumo sacerdote da ordem de Levi, e Aquimeleque, que seria um personagem praticamente fictício, tirado, vejam bem, escolhendo sacerdotes dos santuários, dos lugares altos, ou seja, dos pagãos, e colocando eles todos como se pertencessem aos filhos de Levi. Então, há uma mistureba. E aí Betel torna-se o santuário central. Então, aqui agora nós temos 3 iniciações. A do Egito, que vai ficar para lá, mas vai ressuscitar. Quando Salomão casar com a filha do faraó, ele vai trazer de volta a iniciação egípcia. Olha o rolo. Mas ele tem como antecedente Davi, que é sacerdote segundo a ordem de Javé. Mas aí Davi, ao conhecer Jerusalém, faz um pacto com Melquisedeque e se torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí 2 iniciações. Não satisfeito com isso, Davi sabe que vai precisar de muitos sacerdotes, estou repetindo, e aí escolhe sacerdotes de todos os pagãos e unifica tudo, e todos passam a constituir uma lista como se fosse da tribo de Levi, a mistureba. Então, então nós temos aí agora 3 iniciações. E Salomão vai herdar isto. Então, Moisés funda o javismo, Sadoque cria a ordem de Melquisedeque, e já existem outras ordens, porque cada povo tinha seu sacerdócio, e Davi e Salomão vão pertencer a uma outra ordem,
que está aqui na Bíblia. Assim que Davi conquista Jerusalém, acontece que Irã, rei de Tiro, ao ver que Davi crescia e era abençoado por Deus, oferece-lhe um lugar e pessoas para fazer o templo do seu Deus. Aí aparece Irã, rei de Tiro. Irã, rei de Tiro, era pagão, portanto, pertencia a uma outra iniciação. E aí, quando Davi conquista Jerusalém, está aqui, ainda no capítulo 5, assim que ele conquista Jerusalém, Irã, rei de Tiro, pertencente à iniciação pagã de Axera, Estar, outra iniciação, lá da Babilônia, Irã convida Davi a se aliar a ele, e Davi se alia. Irã, rei de Tiro, envia embaixada a Davi com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir o palácio de Davi. Ao fazer isso, Davi se aproxima de outra iniciação, que é a iniciação babilônica, ou seja, a iniciação sumeriana. Já temos aí 4 ordens iniciáticas. Davi pertence apenas a 2. A de Javista e a de a Sagrada Ordem de Melquisedeque. Mas ele se aproxima de Irã. E acontece que Salomão vai fazer o seguinte: essa proximidade vai fazer com que Salomão, primeiro, casando com a filha do faraó, ele volta a adorar os deuses egípcios. E casando com a princesa de Tiro, ele se une a Irã e passa a iniciação dos fenícios que adoravam Axera ou Estar. Aí nós temos, minha gente, a bagunça total. Então, com Salomão, ele vai construir o templo, né? Então, vamos aqui ao segundo livro dos reis, Salomão. E aí, Salomão agora consolida seu poder, funda o templo, constrói o templo e infidelidade de Salomão. Além da filha do faraó, ou seja, ele constrói o templo, mas dá um pedaço do templo para a filha do faraó, esposa dele, cultuar os deuses Osíris, Ísis e Horus. Dá para entender? Quer dizer, voltou à iniciação egípcia. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Isto é, das nações a respeito das quais o Senhor disse: não terás relações com elas. A elas apegou-se Salomão com amor, e teve 700 mulheres, 900 concubinas, e deu às suas mulheres o seu coração, e assim prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, abominação dos Amonitas. Então Salomão, agora sim, fecha com Irã, rei de Tiro, fecha com a iniciação sacerdotal de Osíris, Íris e Horus, e aí fez, portanto, o que desagradou ao Senhor, e não seguiu plenamente o javismo como Davi. Davi não tinha seguido o javismo, já estava pertencente à ordem javista, criada por Moisés, e a ordem de Melquisedeque, fundada pelo próprio Melquisedeque, a Sagrada Ordem de Melquisedeque. Então, Davi já pertencia a 2 ordens iniciáticas, Salomão vai pertencer a 4. Vai casar com a princesa filha do faraó e vai ressuscitar no templo de Jerusalém que ele construiu, aquela coisa linda, o culto de Osíris, Ísis e Horus. Primeiro, continua sendo javista, continua sendo sadoquita, porque o texto diz: os filhos de Davi eram sacerdotes, ou seja, naquela cerimônia, lá no palácio de Melquisedeque, Davi se torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele e os filhos. E aí, quando ele casa também com essa aproximação com o rei de Tiro, na construção do templo, para construir o templo ele necessita de carpinteiros, como dissemos ali, e Irã envia carpinteiros, envia funcionários, e envia o seu grande arquiteto, e aí Salomão se aproxima tanto que termina se tornando pertencente
a ordem de Ashera, ou seja, uma quarta iniciação. Então Salomão fez o que desagrada ao Senhor, porque colocou no templo de Javé 4 iniciações. 4. Então, naquele templo lindo, bonito, maravilhoso, construído por ele, ele pega e divide de tal maneira que esse templo possa ser a sede de várias iniciações. Então, não quero essa figura. Faz o templo segundo a planta que o pai deixou para ele, que é uma cópia do que Moisés trouxe do Egito. Aqui está em perspectiva, né? Construído, aqui está a planta baixa. Então, ele vai colocar aqui, nesse templo, Salomão, vai colocar 4 iniciações. Haja vista, a egípcia, a filha do faraó vai receber um pedaço do templo para cultuar os seus deuses, Osíris e Horus. O próprio Salomão vai seguir o javismo, ele próprio também vai seguir a ordem de Melquisedeque, os rituais da ordem de Melquisedeque, que é oferecer pão e vinho, e ele vai se aproximar de Irã, que no capítulo que nós vimos, ofereceu a Davi carpinteiros e pedreiros, e aí já essa bagunça toda, querem que eu releia? Aqui, ó. Depois que Davi conquista Jerusalém, Irã, rei de Tiro, vendo que Deus tinha assim engrandecido a Davi, então lhe oferece carpinteiros e pedreiros e o seu sumo arquiteto. Então, o que acontece é que Salomão, quando o reino de Davi está construído, e quando o palácio de Davi está construído, e quando Salomão constrói o templo de Jerusalém, então nós temos lá dentro daquele templo 4 ordens iniciáticas. Vou ter que encontrar. Está aqui. Vou repetir, tá? A aproximação da iniciação pagã de Jerusalém, de Babilônia e da Suméria. Irã, rei de Tiro, enviou uma embaixada a Davi com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, para construir o palácio de Davi, já que o templo tinha sido proibido. Então Davi percebeu que Javé o tinha confirmado sobre todo Israel e lhe estava exaltando. Então, aqui há a aproximação de Irã, rei de Tiro. Com Salomão, a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque Salomão adere, se torna iniciado. Está aqui, Salomão fez o que desagrada a Deus. Onde é que está escrito? Aqui, ó. Eu não posso tirar o marcador, não. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Infidelidade de Salomão. Salomão casou com várias esposas. A primeira foi o filho do faraó. A segunda foi a filha do rei de Sidônia em Tiro, né? Aquele que construiu o palácio. E agora ele vai construir o templo. E aí ele se aproxima demais. Existe uma correspondência secreta entre Salomão e o rei de Tiro, Irã, que por acaso é o mesmo nome do arquiteto construtor do templo, segundo a maçonaria, mas a Bíblia não diz que é. Diz que ele é apenas fundidor de metais. De qualquer maneira, essa proximidade de Davi, começa com Davi, e o rei de Tiro vai fazer com que Salomão seja iniciado na ordem de Ashera. Está claro aqui, além da filha do faraó, Salomão casou com muitas mulheres, e a essas mulheres ele concedeu lugar no teu templo para que elas construíssem santuários aos seus deuses. E ele próprio prestou culto a Astarteia, deus dos Sidônios, portanto, do seu amiguinho Irã, rei de Tiro. Então Salomão professa 4 iniciações e adora 4 deuses. Isso tudo onde? Dentro do templo de Jerusalém. Vai fazer com que aconteça o quê?
Não vou entrar na construção do Templo de Jerusalém, porque aí nós vamos fazer isso no próximo capítulo. O que vai acontecer, então, é que quando as 12 tribos sabem disso, então vai acontecer uma rebelião. Vai acontecer uma rebelião e os 10, o chefe das 10 tribos, então vão abandonar Salomão. Então, Salomão se torna idólatra aos olhos das várias tribos, e então, em castigo, como castigo, Salomão dá sabedoria à loucura, está escrito aqui. Salomão dá sabedoria à loucura. Depois de construir o templo de Jerusalém, ele coloca ali dentro 4 iniciações, 4 tipos de sacerdotes, 4 tipos de cultos, e aí o reino de Salomão é destruído. Fim do reino de Israel. Aqui, como castigo, ainda tem mais a rainha de Sabá, né? Vem da África, né? Uma rainha chamada Betsabá, outra Betsabá, não é Betsabeia, é Betsabá, vem de Sabá, a rainha de Sabá, que também é pagã, e aí pede a Salomão para fazer um culto no átrio do templo. E aí Salomão dá a ela uma festa no átrio do templo. O átrio do templo é enorme e ela precisa de um lugar grande para poder fazer uma bacanal. O átrio do templo é este local aqui, e nesse local aqui, numa determinada noite de lua cheia, Salomão faz um culto orgiástico com Betsabá, Betsabeia. O nome é o mesmo, viu? A rainha de Sabá tem o mesmo nome da esposa de Davi, com que Davi ficou, pela qual Davi ficou apaixonado, teve Salomão. O nome é igual, Betsabeia, Betsabá é o mesmo. Então aqui nesse lugar, ele faz uma bacanal no templo, além do templo ser dividido em vários lugares, vários departamentos, para que sirva de lugar de culto às suas esposas. Então, vendo isto, os chefes das tribos não suportam, não toleram e abandonam Salomão. E aí o reino de Israel chega ao fim, como nós mostramos na Bíblia para vocês. A destruição do reino de Israel. Como castigo, então, Assaradom, rei da Assíria, Nabucodonosor, rei de Babilônia, então conquistam um reino dividido. O reino de Salomão é dividido. Por quê? Porque os chefes das 10 tribos o abandonam. Não querem que ele seja um rei idólatra. E ele pertence a 4 iniciações. E assim vai acontecer de o reino que tinha sido prometido, vai ser repetido no livro de Crônicas, pelo canalha do Esdras, o reino que tinha sido prometido aos descendentes de Davi, vai cair nas mãos de Nabucodonosor, e através de Nabucodonosor vai cair nas mãos do canalha de Esdras. Aí a bagunça é completa. Vocês, então, estão tendo aqui nessa descrição sumária, né, o que é que aconteceu. Uma bagunça. Então, e essa bagunça é provida por Javé, porque ele quer que apareça o primeiro anticristo, que vai ser Esdras, que vai estar bonitinho num livro aqui da Bíblia, um livro canônico. São 4 livros que ele escreve, 1º e 2º de Crônicas, aqui, Esdras escreve, e escreve o próprio livro dele, o livro de Neemias. Esdras e Neemias, ele próprio escreve. Aí ele já tem toda aquela bagunça deixada por Salomão, porque Esdras é do ano 500 e Salomão é do ano 960, e Davi é do ano 1000. Então aquilo que Moisés tinha fugido à iniciação egípcia e criado uma religião pura, o javismo, é deturpado por ele próprio, Davi. Deturpado não seria bem, porque a iniciação da ordem de Melquisedeque era superior à ordem javista, mas já há uma mudança, já há 3 iniciações. E aí é deturpado por Salomão,
que a proximidade com Irã, rei de Tiro, vai fazer com que ele termine se aliando na iniciação sidônia, adorando Astarteia. E tudo isso vai ser colocado dentro do templo de Javé. Aí o reino vai ser dividido. Pronto. Chegamos ao que nós queríamos nesse capítulo. Então, o diabo ganhou e Esdras vai se aproveitar dessa situação. O reino de Davi é dividido em dois, Israel e Judá. Os assírios conquistam o reino de Israel no norte e o Nabucodonosor conquista o reino de Judá ao sul. E aí vai entrar o canalha do Esdras, que vai se aproveitar da situação para dominar ambos depois da libertação do cativeiro da Babilônia. Mas isso já é outra história. Aí vocês veem que a Bíblia, então, não pode ser clara, porque se ela dissesse tudo isso que eu estou dizendo a vocês, vocês veriam que Moisés era idólatra no Egito, adorando Osíris, Ísis e Horus. Depois, quando chega em Canaã, ele se torna puro e cria uma iniciação chamada Javismo, muito bela, que ele chama de a Aliança do Sinai, a Aliança com Javé, uma segunda iniciação que ele abandona a de como Osarsife ele cultuava em Heliópolis os deuses do Egito, ele abandona e cria a iniciação dos judeus, né? Mas acontece que Davi é iniciado nessa ordem já vista, mas ele se aproxima de Irã, rei de Tiro. E essa aproximação é perigosa. Deixamos passar que Davi, pertencendo à iniciação já vista, já tinha sido feito sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, já tinha duas iniciações. Então, minha gente, haja iniciações. E aí tudo isso é colocado dentro do Templo de Salomão. Tudo isso. Então, o Templo de Salomão vai ser o lugar onde essa mistureba, 6 iniciações em média, 6 deuses diferentes sendo adorados, num lugar lindíssimo, maravilhoso. Nós vamos mostrar aqui a planta do templo, mas aqui está a última besteira de Salomão, que fez com que as tribos abandonassem ele. Uma bacanal feita com Betsabé, a rainha de Sabá, tem o mesmo nome da amante de Davi, que ele depois casou com ela, e o sagrado templo de Jerusalém é profanado e é tornado, assim, o centro, o local de uma bacanal. Não estou encontrando agora a gravura do templo. Sumiu. Sumiu. Como é que pode estar aqui? Então, este templo que devia ser dedicado a Javé, por ordem de Moisés, que devia ser a sede da iniciação javista, passa a ser o lugar onde Davi é javista e presta culto a Javé, mas também presta culto à Sagrada Ordem de Melquisedeque, El Elyon é o Deus que ele adora. Depois vem Salomão e entra casa com a filha de Irã, rei de Tiro, e presta culto a Malcom e a Astarte, que é a mesma Axera. E, finalmente, no átrio do templo, aqui não aparece, aqui só aparece o centro do templo, mas no átrio do templo, que eu mostrei na outra figura, ele faz uma bacanal para satisfazer os anseios da rainha de Sabá, e ele próprio incorpora Tamuz, e ela incorpora Axera, e os dois aqui fazem uma orgia. Depois dessa orgia, os chefes das tribos se revoltam, abandonam Salomão, e um reino dividido não pode subsistir. Pronto. E aí acaba-se o sonho que Moisés disse que aconteceria. Mas Moisés disse: se permaneceres fiel ao teu Senhor. Aqui nós já temos 6 iniciações, onde dentro do templo de Jerusalém. Uma bagunça. E aí eles vão ser escravos dos assírios. Depois os caldeus, Nabucodonosor vai vencer os assírios e vai pegar os escravos do reino de Israel da Síria, vai trazer para a Babilônia e vai juntar com os escravos da tribo de Judá e vai ficar tudo junto e misturado. Depois ninguém vai distinguir mais quem é que pertence ao reino
de Israel e quem é que pertence ao reino de Judá. Por isso disse que perderam-se as 10 tribos. Não se perderam, misturaram-se. A genealogia, que era feita rigorosamente, separando cada tribo, ela é destruída exatamente porque o rei da Síria conquista o reino do norte, né, que tem 10 tribos, e com o chefe das 10 tribos, e a genealogia dessas 10 tribos, e quando Nabucodonosor conquista o reino do sul, de Judá, ele volta para a Babilônia, e lá ele faz uma incursão até a Síria, e torna o rei da Síria vassalo dele, e traz os escravos do reino de Israel, junta com os escravos do reino de Judá, misturando tudo, perdem-se as genealogias. Aí o canalha do Esdras vai escrever o livro das Crônicas, onde ele complica mais ainda, desconstruindo totalmente a verdade histórica. E aí o que nós vamos ter, quando Jesus Cristo vier ao mundo, é a maior bagunça. Os judeus adoram a tudo. Daí, hoje, na bandeira de Israel, a estrela de 6 pontas ser o símbolo do judaísmo, que na verdade era o símbolo de Milcom, era o símbolo de Baal, era o símbolo pagão. Aí agora fica claro de entender por que a bandeira de Israel, então, preferiu unificar todas essas iniciações em uma só, e o símbolo é o símbolo de um Deus pagão, né? E aí ainda o povo ainda usa uma estrelinha de 5 pontas pendurado no colar e diz que é a estrela de Davi. Ora, Davi jamais usaria uma estrela que honraria Astarteia, nem Milcom, nem Quemosh, nem nenhum deus pagão. Mas ele tinha 2 iniciações. Ele era iniciado no Javismo e ele fez a iniciação na ordem de Melquisedeque. A bagunça está completa, Esdras vai se aproveitar, nós chegamos até aí. O diabo empurrou tudo para as mãos do canalha do Esdras, que vai se aproveitar depois do cativeiro da Babilônia e vai se tornar o governante oculto do mundo, criando a nova ordem mundial, que nós hoje estamos nela. Pronto, terminando o vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, obrigado por nos terem ajudado, estamos crescendo, e aqui está explicado como é que tudo foi parar nas mãos de um patife chamado Esdras, que, para vergonha nossa, está nesse livro como pertencendo ao sagrado cânon da Bíblia. Um patife. Em todas as Bíblias, inclusive na judaica, ele consta. É ele quem funda a nova ordem mundial, nós vamos ver isso detalhadamente. Pronto. Então, 47 minutos, quase 50, mas nós mostramos como é que o diabo empurrou tudo na direção certa, porque não queria que as tribos de Israel se tornassem aquilo que eles achavam que era o povo eleito, porque eles não seguiam rigorosamente a iniciação javista. E, por isso, Davi passou para a ordem de Melquisedeque, porque era mais pura. Agora, Salomão, quando passa dessas 2 ordens que ele já era iniciado, volta para a ordem do faraó, né? E depois vai para a ordem dos Sidônios, que é a Xera, lá da Babilônia e da Mesopotâmia, aí a bagunça geral. Então, acaba-se a tradição judaica legítima, deixada por Moisés, e a briga de Jesus vai ser tentar restaurar isso. Até o próximo.